Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos dar início ao nosso roteiro aqui pela Amazônia. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem! Estamos no sítio de uns amigos nossos que nos convidaram para vir passar o dia aqui. A gente chegou no sábado, hoje já é segunda-feira, mas sábado e domingo a gente ficou por aqui, aproveitando, curtindo esse paraíso, que o lugar é maravilhoso. Mas não é sobre ele que eu vou falar, porque aqui não é visitável, né? O sítio é em Presidente Figueiredo, e aí hoje a gente vai fazer as cachoeiras daqui. Ó, o tempo agora tá aberto, mas mais pra lá tá bem fechado. Não é época de chuva, a gente tá na seca, né? Entrando no verão amazônico, mas aqui tá chovendo. É mais um dos resultados das mudanças do clima que a gente vem passando, né, pessoal? Então, infelizmente, não vai ser fácil daqui pra frente, quando não é pra chover, chove, quando é pra chover, não chove. Enfim, mas vamos aproveitar da melhor maneira que puder. Eu sei que Deus já preparou uma viagem linda pra gente e vocês vão acompanhar tudo por aí. E de cada roteiro que a gente for fazer, igual hoje a gente vai pra cachoeira, pra fervedouro e tudo mais, é o tradicional aqui do canal, vai ter um vídeo só sobre. Esse vídeo aqui vai ser só um parâmetro geral de como foi o nosso roteiro, onde a gente foi, onde a gente comeu, o que a gente fez, enfim. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos aí, que tem muita coisa da Amazônia pra mostrar pra vocês. E partiu! Acho que nós vamos pra Lagoa primeiro. Ó, chegamos aqui na Lagoa Azul, e que também é o fervedouro do Maranhão. Muito bonita aqui a lagoa. A água parece que não é muito limpa, mas tudo bem. A moça falou que tem cachoeira aqui pra cá. A gente vai lá fazer a cachoeira primeiro e depois a gente volta pra ver como que é aqui e o fervedouro que é pra lá. Mas é bem legal aqui. Aqui parece que é um lugar assim pra vir passar o dia. Tem até uma redezinha ali, ó. Ó, viemos no Igarapé e na cachoeira, que a moça da recepção falou com a gente. Só que eu não achei que valeu a pena não, gente, de verdade. 2,5 km. Mais de 1 hora pra ir e voltar. E olha que a gente nem ficou lá. A gente só chegou, filmou. O William molhou a roupa porque é dentro da mata fechada. Então tá muito quente, né? A umidade deixa quente. Nós não ficamos lá e viemos embora em mais de 1 hora pra ir e voltar. Então assim, não achei que vale a pena perder dia com isso. A única coisa que eu achei legal aqui, mas isso eu acredito que, digamos assim, eu viveria em outros lugares, é a imersão na selva com os pássaros. Que pra quem tem ouvido aguçado, quem gosta de ouvir, observar é meio difícil, é difícil ver, mas de ouvir é muito legal. A gente ouviu muito pássaro diferente, muito barulho diferente, achei interessante. Mas eu acho que a gente vai acabar vivendo isso em outros lugares, então não achei que aqui vale a pena. Eu não voltaria, e se você tiver pouco tempo, eu não aconselho fazer. Faz só a lagoa, o fervedouro e pronto. A não ser que você queira muito nadar, talvez venha só no Igarapé, que já não é muito longe. O Igarapé, se eu não me engano, dá mais ou menos 1,5 km, talvez um pouquinho mais. Tudo bem que assim, a trilha é bem tranquila, sabe? Fizemos de chinelo e tal. Eu só aconselharia para quem não tem costume fazer de tênis. Seria um pouco mais agradável, que você pisa muito nas raízes. A única vantagem é que assim, o nosso chinelo tipo uma papetezinha, ele é muito confortável. Mas talvez de Havaiana não seria legal. Então aí eu recomendaria
o tênis mesmo, para ter mais conforto, evitar machucar o pé, enfim. Vamos ver como são os outros lugares. Ó, acabamos de fazer a trilha e fomos no Fervedouro. É bem interessante, é bonitinho pra caramba, pequenininho. Não é igual aos do Jalapão, pra quem já foi no Jalapão, pra quem já teve essa experiência, vai sentir essa diferença. Mas pra quem nunca experimentou nenhum fervedouro, é interessante a visita. E aí tem a lagoa aqui, e aqui também é um restaurante. Vou ver a respeito de almoço, como que funciona, pra saber se a gente vai comer aqui ou não. Mas tem mais lugares que a gente quer ir hoje. Então vamos ver agora pra onde que a gente vai. Aqui é bem legal pra poder nadar. Não sei se a gente vai entrar, mas a água parece que não está muito limpa hoje. Eu acredito que por conta da chuva. Não sei como que é a profundidade também, mas pela lateral a gente vê que não é uma piscina não. Aqui é bem naturalzão mesmo. Mas a cor da água é linda, ainda mais agora que tá batendo sol. E assim, o contexto inteiro. O lugar é muito legal. Partindo para o nosso próximo atrativo de hoje, que é bem pertinho aqui, Lagoa Paraíso Azul. Porque ali é lagoa só Lagoa Azul. E Fervedouro do Maranhão, é tudo juntinho, num complexo só. E essa outra Lagoa Paraíso Azul. Ali tem almoço, é um restaurante ali também, é pedido, né? Fica pronto entre 30 e 40 minutos. E aí você escolhe a proteína e vem as guarnições. De 80 a 120, mais ou menos, o preço. Para 2 pessoas, tá? Então, quem quiser almoçar por ali, a gente resolveu não almoçar pra gente seguir e aproveitar mais o dia, que ainda tem mais coisa pra fazer hoje. Eu vou mostrando. Ó, saindo da Lagoa Paraíso Azul. Só a dica que eu vou dar agora já vale o like, hein? Façam a Lagoa Paraíso Azul primeiro, na primeira do dia, se for fazer esse roteiro. Por quê? A Lagoa Paraíso Azul dá sol nela, no pocinho pequeno, a lagoa menor, que é a mais cristalina, na parte da manhã. A gente chegou aqui, era 15 para 1, o sol tava só numa pontinha, como vocês viram aí, e dando uns raiozinhos em torno dela. Então, assim, o ideal, o horário de sol dela é a partir das 8 da manhã. Então, o ideal para vir para fazer esse roteiro seria fazer aqui primeiro e depois fazer lá no Fervedouro do Maranhão, né? Mas como a gente não sabia disso, fizemos ao contrário. Então já fica a dica para vocês. Como eu disse, só essa dica já vale o like. Guys, primeiro perrengue da viagem. Mandei mensagem para os lugares que a gente queria ir para saber se abria nos dias, porque tem muita coisa aqui nas redondezas, Manaus e tudo mais, que não tem dia certo para poder estar aberto ou fechado. Tem uns que é na segunda, tem uns que é na terça, tem uns que é na quarta, enfim. Mandei mensagem para poder ver se ia estar aberto os lugares que a gente queria fazer. E a Lagoa Cristalina me disse que estaria aberto na segunda-feira, porém não está aberto. Acabamos de chegar aqui, demos de teste com a porta. E a moça que mora ali, né, dentro da propriedade, pelo menos estava ali, falou que hoje estava fechada. Então acredito assim que deve ser que não tinha quem recebesse, a portaria, enfim. Tá fechado hoje. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui outro dia. A gente ainda não sabe se vai dar para poder encaixar, porque a gente já tava com o roteiro meio que programado. Amanhã a gente vai fazer mais coisa aqui em Figueiredo, mas é pro outro lado, então eu não sei se vai dar para fazer. Mas já já vocês vão descobrir.
Agora a gente tá a caminho da Cachoeira da Iracema. A Cachoeira da Iracema, na estrada, ela é um pouquinho antes de onde a gente estava, até a Lagoa Cristalina, ela é um pouquinho antes, 3 quilômetros da entrada, na verdade. Só que a gente preferiu ir lá primeiro por conta do sol, né? Porque a Lagoa Cristalina é quase que obrigatório ter o sol. Já que nem tanto, né? Não, acho que não faz tanta diferença assim, pelo menos não pro que eu queria. E aí a gente resolveu ir lá primeiro, mas aí como lá tava fechado, agora a gente tá a caminho da Iracema. E aí já vou aproveitar para falar com vocês sobre as estradas. Muita gente vem pra cá com roteiro fechado de agência. A gente preferiu fazer tudo por conta própria. Uma que a gente veio visitar a nossa amiga, né? Ficamos no sítio dela. Já estamos hospedados lá, digamos assim. E aí a gente alugou o carro para poder fazer tudo. Mas quem vem fazer com a agência não precisa se preocupar com isso. Mas caso você queira vir fazer por conta própria, tanto por questão de conforto, comodidade, né? E também por questão de economia, porque sim, é bem salgado os passeios com a agência por aqui. A gente achou bem mais econômico alugar o carro e fazer por conta. Você vai precisar se preocupar com o carro que você vai alugar, né? E a gente alugou no Pulse, que é um SUV um pouquinho mais alto, acho que única e exclusivamente porque a gente ficou com medo da chuva. Nessa época, não era para estar chovendo, né? Mas está chovendo, já falei isso com vocês. Porém, a gente não achou nenhum problema até agora na estrada. A BR que traz de Manaus a Figueiredo é ótima. É ótima. Assim, não tem internet em lugar nenhum, nem área, nem para chamada de emergência. Então, assim, é uma estrada que eu não recomendaria fazer à noite, por exemplo. Porque se acontece alguma coisa, você pode ficar um tempo sem socorro, né? Então, o ideal era que fosse durante o dia. Mas a estrada é boa, não tem buraco e tudo mais. Mas, assim, a estrada sem acostamento, então é um pouco perigosa. Mas eu acho que, pelo menos é o que a gente passou até agora, e aí eu vou atualizando vocês até o final desse vídeo, se precisa de ser um carro maior e tal. O William falou que um Mobi, por exemplo, que digamos que seria o aluguel mais barato, atenderia a gente tranquilamente. Só que eu acho que assim também, se você conseguir fazer uma pesquisa, vale super a pena de pegar um carro melhorzinho um pouquinho, porque você consegue um preço bom. A gente pagou um preço ótimo nesse aqui. Pouca coisa mais caro do que o Mobi, e também por ser automático achei que vale mais a pena. E a central multimídia, né, que faz um pouquinho de diferença, porque como a gente vai precisar baixar, para quem tá fazendo por conta, você precisa baixar o mapa offline do local todo, porque não tem internet, gente. No lugar que você vai, igual todos os atrativos que a gente já fez, tem internet no local. Então, é interessante, porque aí você conecta no Wi-Fi, mas fora disso, na estrada, não tem internet, não tem. Então, o ideal é que você tenha um mapa offline para você não ficar tão refém do Wi-Fi do lugar, entendeu? E aí, a central multimídia ajuda muito nisso, de você só colocar ali e você tá vendo. Senão você tem que arrumar aquele negócio de prender o telefone no carro, pra você não ficar segurando. Enfim, algumas diquinhas assim, que parece boba, mas pode fazer diferença no final do seu roteiro. E aí, ó, estamos chegando na entrada. Será que aqui é? Parece que tem uma portaria aqui pra Cachoeira da Iracema, ó. Tem alguns buracos aqui, mas assim, eu achei tranquilo. Nada de falar assim, não passa carro. Eu acho que passa sem problema algum. Vamos ver como é que vai ser. Cachoeira da Iracema. Vai no... Segundo de Presidente Figueiredo, ontem saindo da Cachoeira da Iracema, a gente passou no café regional para poder
lanchar. Lanchamos um sanduíche normal, mas a gente ainda vai comer o X-Capuquinho pra poder mostrar pra vocês. E depois viemos pra casa, porque como a gente tá na casa, né, a gente não precisou sair pra jantar e tudo mais. E agora a gente tá indo pra poder fazer o Amaroágua com a Gruta da Judeia, né? E depois a gente vai pro Mutum e pretendemos ir na Cachoeira da Pedra Furada também. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa ali na Vila Balbina. E mostrando aí. Sacudindo um pouquinho. Hoje o dia tá lindo. Primeiro perrengue da viagem. Primeiro não, o segundo, né? Porque ontem a lagoa tava fechada. Que era a meta de ontem, era a lagoa tava fechada. Pois é. Segundo perrengue da viagem passado com sucesso. Gente. Ai, Jesus, como a falha na comunicação prejudica as coisas. Fechei com o guia do WhatsApp e tal, tudo. Beleza, tô indo, tô aqui te esperando. Tá bom. Cheguei na entrada da caverna, só tinha um cara sentado. Aí eu peguei, olhei pra ele. Gente, pra quem não me conhece, fique sabendo, eu sou péssima de fisionomia. Péssima, mas muito ruim mesmo. Às vezes eu posso passar o dia com a pessoa e no outro dia olhar pra cara dela e não reconhecer. Eu sou muito ruim de fisionomia. Então, assim, não sirvo de parâmetro. Mas eu olhei pra cara dele e falei, parece o cara do WhatsApp. Mas aí o que eu falei? Falei, eu sei que tá me esperando. Ele falou assim, então bora. Bora. E fomos fazer. No meio do caminho a gente descobriu que não era eu que ele estava esperando e não era ele que estava me esperando. O cara que estava me esperando estava lá em cima me esperando. E o casal que ele estava esperando estava lá em cima esperando ele. Porque assim, ele não perguntou meu nome, eu não perguntei o dele, ele estava me esperando. Fomos fazer. Passei. Gente, que loucura. E eu falando, nossa, cara, mas eu não tinha fechado com a agência, eu achei que era particular, porque como a gente veio em carro próprio, ali dá pra você chegar e contratar o guia ali. O guia, até esse guia que fez com a gente, até comentou que muitos guias nem ficam no CAT, eles já ficam ali na caverna, porque a maioria do pessoal começa o roteiro por ali, né? Tanto que tava bem cheio, pela manhã lá é bem cheio. Ele falou que à tarde é mais tranquilo. Costuma ser mais tranquilo, dependendo do dia da semana. Mas lá sempre tem guia lá. Então dá pra você, se você escolher fazer por conta própria, você pode chegar lá e contratar um guia, até porque o valor de entrada é 120, digamos assim, para uma pessoa, 120 para duas pessoas, 120 para três pessoas, e a partir de 4 pessoas é R$ 40 por pessoa. Então, assim, fica mais em conta se você fizer com mais pessoas. Então, por isso que muita gente deixa para chegar ali e contratar um guia, porque às vezes consegue juntar um grupo e fica mais em conta para todo mundo, né? Então, é uma vantagem esse ponto aí. Só que como eu já tinha fechado com o guia antes, cheguei, está me esperando, tô esperando. Então, vamos fazer. E acabei fazendo com um cara de outra pessoa. E ele tava esperando uma menina que fechou o contrato por agência, que ia fazer roteiro de o dia inteiro com ele. Então, assim, falha na comunicação, perrengues à parte, gruta feita, muito bonita, acho que vale muito a pena. É uma energia muito gostosa, porém, assim, achei um pouco comercial. Por ser muito cheio, real, que assim, tinha grupo na nossa frente, tinha grupo atrás da gente. Tem que fazer foto, digamos assim, foto e vídeo é rápido, você não fica muito tempo no local. Então, assim, achei um pouquinho corrido, digamos assim. Embora a gente, porque como eu falei, eu tô pagando, digamos, sozinha, né? Vou fazer o roteiro do jeito que eu quero. Eu fiz com mais calma, porque eu tava gravando vídeo, tava produzindo, enfim. Eu acabei fazendo com um pouco mais de calma. Nós demoramos em torno de 2 horas e meia.
Mas assim, 1h30, 2 horas. no máximo. No máximo. Quem tá em grupo grande, principalmente, é papum. Loucura, loucura. Mas enfim, eu não deixaria de fazer por esse motivo, porque realmente vale muito a pena. É muito legal. E estamos chegando agora na Cachoeira do Mutum e, gente, o tempo fechou pro lado de cá. Só pro lado de cá, porque pro outro lado tá o tempo aberto. O lado de cá fechou. E assim, sabe quando você olha pro horizonte, assim, você vê a chuva caindo? Tá caindo um pé d'água ali na frente. Misericórdia. Mas é isso, né? Vamos lá ver como é que é. E realmente choveu. Aonde a gente estava vindo na estrada, não, mas aqui na estrada da Cachoeira do Mutum, sim. Da portaria, você anda 6 quilômetros até a cachoeira e anda 100 metros a pé só para essa cachoeira. Por isso que a gente paga a entrada do carro, né? São 6 quilômetros da portaria até no estacionamento. E aí você já acerta ali o valor no estacionamento. E lá na portaria o moço falou, acabou de passar uma chuva. E aí não tava chovendo mais. Só que agora a gente andou um pouco, já estamos quase chegando. Tá chovendo um pouquinho, então... Mas tá bom, vamos lá ver. Lá na Cachoeira do Mutum, é muito gostoso, um pedaço, principalmente o pedaço que a gente consegue ir atrás da queda. É fantástico para os aventureiros, então aguardem o vídeo que vai mostrar tudo completo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você não perder. E se está gostando, deixa um joinha, que me ajuda bastante. Mas saímos de lá 4h30, perguntamos o cara da portaria se dava tempo de ir na Cachoeira da Pedra Furada. Ele falou que dava, porque fica a mais ou menos 3 quilômetros dali. Ele falou, não pode ir, que lá não tem muito horário de supervisão, de entrada e tal. E a gente foi, R$15 a entrada. Gente, gostoso demais. Muito bom. Não é uma cachoeira assim pra banho, né? Porque não tem poço. Mas a ducha de lá é deliciosa. Vale muito a pena a visita, principalmente que é muito pertinho do Mutum. Então assim, independente do roteiro que você fizer, dá pra conjugar Mutum com a Pedra Furada. E agora a gente tá indo sentido a Balbina, que a gente quer ver o lago, como que é, que a Flávia falou que era bom a gente ir lá, que é uma hidrelétrica, né? Fizeram uma represa lá e ela falou que era muito legal lá, então a gente tá indo, estamos encarando isso, são 5h30 da tarde, solta esse pônei aqui atrás e nós a gente vai. E sobre a estrada, comentei com vocês que a estrada havia tido dicas, né, de que a estrada não era boa e tudo mais, estava cheia de buraco, mas eu vi que tinham tapado. Taparam até Mutum só. De Mutum para Balbina ainda tá um pouquinho precário. Eu vi que eles estão mexendo ali, teve um pedaço que a gente passou que tava com obra, mas não sei como que vai ser. Se vai tapar tudo até lá na frente. Tem alguns buracos que estão com mato, gente. Então assim, buraco antigo ali. Mas se for pra vir com cuidado, prestando atenção, é tranquilo. A gente só tá arriscando ir a Balbina esse horário porque a estrada a gente viu que tá boa. Porque se tivesse com muito buraco, igual a gente achou que ia estar, a gente não estaria indo. Então assim, eu não sei a época que você vai ver esse vídeo, quando você vai vir, mas analise, né, o roteiro de talvez não pegar essa estrada tarde, caso você vá fazer por conta. E aí entra a questão do não fazer por conta. Assim, com guia você tem explicações das coisas e tudo mais, você não precisa ter essa preocupação de que ter que dirigir, ter que montar o roteiro mesmo. Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês de roteiros que dão pra casar. Porque assim, a gente vai fazer os principais atrativos aqui. No caso a gente fez, vai ficar só pra gente fazer amanhã de manhã. A gente vai tentar fazer a Lagoa Cristalina, que era o que a gente tentou fazer ontem, tava fechado, lembram? Pois é, a gente vai tentar fazer amanhã de manhã, que a gente tem uma janelinha de tempo livre. E como é pertinho, a Lagoa Cristalina é bem pertinho de Figueiredo, não tem que se deslocar tanto, a gente vai tentar fazer ela amanhã de manhã. E aí, fora isso, a gente fez, digamos que assim,
vários outros roteiros que você consegue casar. Então o ideal seria, caso você venha fazer por conta, você pesquisar muito sobre todas as opções que tem para fazer em Figueiredo. A gente fez assim, digamos que o básico. Dentro dos mais famosos, eu fiz tudo que eu queria. Só ficou mesmo pendente a Lagoa Cristalina, que a gente pretende fazer amanhã. Mas assim, fiz tudo que queria. O meu maior desejo era lá no Refúgio Maroágua, né? Com as grutas lá, que é lindíssimo. Dão lindas fotos, o lugar é mágico. E o Mutum, que era os buracos. Assim, não deu muito legal os buracos. Porque quanto menos água, assim, não pode estar extremamente na seca. Mas como tem chovido, né? Não era pra estar chovendo nessa época. E aí, ele ainda tá um pouco cheio. Então, a gente pegou lá com muita água, não deu pra aproveitar tanto quanto dá realmente pra aproveitar quando tá com menos água. Mas eu voltaria aqui mais seca pra poder fazer. Porém, há pontos, né? Lá no Maroágua, quando tá em época de seca, que talvez no Mutum tivesse com os buracos bem ok, não tem água, né? As cascatas que a gente vê, não tem. Você vê a beleza do lugar, mas você vê o lugar sem água. Então, assim, são 2 pontos. Para planejar uma viagem pra cá, pra Amazônia em si, você tem que escolher literalmente o que você quer ver. Se você quer ver coisa com muita água ou na seca, praia, enfim. Então tem que analisar bem isso aí. Assim, eu escolhi realmente vir na cerca. Eu escolhi vir na seca, sabendo que eu provavelmente não pegaria água lá no Maroágua. E assim, fui abençoada com a água no Maroágua, mas não tive tanta beleza do jeito que eu queria no Mutum. Lindo, maravilhoso, a energia gostosa, mas eu queria os buracos com menos água. Então, assim, eram 2 coisas que não casavam, né, gente? Eu tinha consciência disso. Então, pesquisem o que vocês querem fazer. Eu fiquei surpresa com as lagoas que fizemos ontem estarem limpas. Por quê? Como tava chovendo, eu até comentei com ele, porque choveu assim, caiu um temporal no domingo à noite. Eu comentei com ele, eu falei, nossa, pode ser que a gente pegue as lagoas, assim, não tão cristalinas, porque como choveu, pode ser que, né, a água fique um pouco turva no dia seguinte, mas acabou que não, assim, teve uma ou outra que não tava aquela cristalinidade toda, mas assim, o fervedouro tava limpinho, no Paraíso a menorzinha tava limpinha, então eu achei que valeu bem a pena, sabe, me surpreendeu positivamente. Acho que é isso, né? Ó, chegamos aqui no lago. Olha a paz. Falando até baixinho. Olha a paz. Nem imaginava que daria um pôr do sol legal. Vim pra ele e deu super certo. E aqui tem uma árvore que tá cheia de ninho de um passarinho que eu não sei qual é, que é fofíssimo. Eu consegui fazer um vídeo nele na horizontal. Ele é preto com amarelo. Ele é uma gracinha. Tá cheia de ninho a árvore. Ele tava cantando aqui agora, parou de cantar. Olha a paz. Último dia em Presidente Figueiredo. Na verdade, era pra gente estar indo pra Manaus já, aqui no nosso programa. Era levantar hoje e ir pra Manaus. Mas a gente vai tentar fazer a Lagoa Cristalina, que tava fechada segunda-feira, né? Vamos lá ver como é que é, se vai dar. Ontem a gente saiu do lago, passamos no centro de Figueiredo e fomos numa lanchonete. Comemos um hambúrguer normal, bem gostoso até. O hambúrguer não achei diferença de preço, né? Pelo menos do geral de Brasil. Achei ok, gostoso. Eu vou deixar para mostrar a alimentação aqui para vocês quando a gente comer alguma coisa diferente, tá? Igual a gente até comeu no café regional aqui, mas a gente comeu sanduíche normal.
tem tapioca, tem bastante coisa, mas a gente não experimentou. Então eu vou deixar para mostrar a alimentação quando a gente experimentar, também para falar de preços para vocês, tá? E bora pra Lagoa Cristalina. Ó, e aí antes de chegar na lagoa, paramos para fazer uma fotinho no letreiro. Colecionar mais um. Eu já vou subir direto na pedra pra mim já ver a beleza. Uau! Que lindo! Saindo da Lagoa Cristalina agora, gente, aproveitamos muito o dia. Nós ficamos umas 2h30 lá dentro da lagoa, né? A gente encontrou com a galera que a gente encontrou todos os outros dias. Aí acabou que a gente fez amizade, ficamos ali batendo papo, o James tirando foto. Comprei uma trufa de cupuaçu, R$5. Vou deixar aqui pra vocês verem se é custoso. Vou comer primeiro e depois vou experimentar. Aqui o almoço parece que é bem interessante, tem churrasco. Tá bem cheio agora no horário do almoço. Acho que a galera tem costume de vir pra poder comer aqui. Vou deixar aí pra vocês o cardápio pra vocês verem o preço. E agora a gente vai seguir pra Manaus. Porém, eu vou cortar pra esse vídeo não ficar muito grande. Vou encerrar o vídeo por aqui. Essa vai ser a parte 1 do nosso roteiro aqui pela Amazônia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos, que eu vou fazer roteiro de Manaus, de Novo Airão, da selva, que a gente ainda vai pra selva. Então tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês. Então fiquem ligadinhos aí. Beijo, bye! Aqui, ó, de novo o James. Ele tá me perseguindo, meu roteiro é tão bom que ele tá me perseguindo, entendeu? E olha, ele só tira foto legal, cara.